Olá, eu sou seu amigo em Jesus. Vamos hoje mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Hoje eu gostaria de falar sobre Obed-Edom, a vida totalmente restaurada em apenas 3 meses. Mas antes temos que falar as verdades fundamentais. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. O nome desse Deus se chama Yahvé. O Senhor está presente e acessível perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem seu povo. O nome desse Deus se chama Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. Ele se chama Jeová Roi. O Senhor é o nosso pastor. No capítulo 10 do livro de João, no versículo 10 ao 11, diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia, nunca houve um relato que Deus perdeu sequer uma batalha. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. O fiel povo de Deus herdará o seu reino em sua totalidade. O nome desse Deus se chama Jeová Maquidesh, o Senhor que santifica e nos torna santos, e será desta forma que poderemos herdar o reino dos céus. Uma introdução sobre a passagem da arca, de onde ela ficou e por quanto tempo ficou. Em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 12, diz assim: Os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 22, diz assim: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Os pecados dos filhos de Eli, Finéias e Hofni. No capítulo 2 de 1 Samuel, do versículo 15 a 17, diz assim: Também antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo ao homem: Queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para você quanto desejar tua alma. Então ele dizia: Não, agora me dê, e se não, por força a tomarei. Era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. O pecado contra Deus. No capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 24, diz assim: Não, filhos meus, não é boa esta fama que ouço, porque faz transgredir o povo do Senhor. Vocês fazem com que o povo do Senhor pare de adorá-lo. No capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 25, diz: Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. A morte de Eli e dos seus filhos e a captura da arca. No capítulo 4 de 1 Samuel, do versículo 17 ao 18, diz assim: O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Se ele tivesse vivido em comunhão com Deus, em obediência às Escrituras Sagradas, os desastres que aconteceram no dia da sua morte nunca teriam acontecido. A presença de Deus é vista pelos filisteus. No capítulo 6 de 1 Samuel, do versículo 12 ao 13, diz assim: Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando olharam, viram a arca e se alegraram muito. Estas são as vacas terem deixado seus bezerros, especialmente o fato de terem ido direto para Bet-Semes, Jerusalém.
provou os filisteus sem deixar dúvida que tudo aquilo veio do Senhor. Os filisteus devolvem a arca. No capítulo 6 de 1 Samuel, do versículo 1 ao 3, diz assim: Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhos e disseram: O que faremos com a arca do Senhor? Diga que devemos mandá-la de volta ao seu lugar. Eles responderam: Se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta de culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a sua mão não tem se afastado de vocês. A casa de Abinadab. No capítulo 7 de 1 Samuel, do versículo 1 ao 2, diz assim: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab, no outreiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentavam toda a casa de Israel pelo Senhor. O tempo se prolonga quando estamos fora da vontade de Deus. Foi um grande erro manter a arca em sua casa, tendo Eleazar todo o conhecimento das Escrituras Sagradas, e os demais da sua família também o tinham. Eles não deveriam agir assim. Quantas vezes a igreja se apressa e com grande som de trombetas conclui seus planos audaciosos, quando na realidade esses planos não trarão vida e sim morte. Durante aproximadamente 70 anos a arca de Deus não havia tido um lar. Na verdade, tinha estado na casa de Abinadab durante 20 anos. Há algumas indicações, segundo os Salmos, soubemos que a arca estava em Efrate, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. A Bíblia relata que a Shekinah, que é a presença de Deus, abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. No capítulo 6 de 2 Samuel, versículo 11, diz assim: A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua família. Então podemos dividir a vida de uma família em 3 pontos essenciais: sentimental, física e espiritual. Os planos de Davi para trazer a arca para Jerusalém. No capítulo 6 de 2 Samuel, versículo 3, diz assim: Puseram a arca de Deus numa carreta nova e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram num carro novo. A lei de Moisés dizia que os sacerdotes deviam carregar a arca pelos seus ombros. E os sacerdotes eram tipo de Cristo, mas Israel imitou os filisteus, contrariando a palavra de Deus. A morte de Uzá por negligência. No capítulo 6 de 2 Samuel, do versículo 6 ao 8, diz assim: Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de reverência, por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. A arca de Deus, por ordem dele, deveria sempre ser levada sobre os ombros dos sacerdotes, e não numa carreta nova. Deve-se notar claramente que toda e qualquer coisa instituída pelo homem, sempre e sem exceção, é uma carreta nova e está condenada ao fracasso. Qualquer desvio disso sempre trará a morte. Agora te pergunto, o quanto isso caracteriza a nossa igreja moderna de hoje em dia? Tudo é muito religioso, mas muito errôneo. Tudo é muito intenso, mas muito vazio. Devemos sempre estar buscando o Espírito Santo. A casa de Abinadab. No capítulo 7 de 1 Samuel, do versículo 1 ao 2, diz assim: E vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab, no outreiro, e consagraram Eleazar, o seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram a 20 anos, e lamentavam toda a casa de Israel pelo Senhor.
O tempo sempre se prolonga quando estamos fora da vontade de Deus. Foi um grande erro em manter a arca em sua casa, tendo Eleazar todo o entendimento das escrituras sagradas e os demais de sua família também o tinham. Quantas vezes a igreja se apressa e com um grande som de trombetas conclui os seus planos audaciosos, quando na realidade esses planos não trarão vida, e sim morte. Durante aproximadamente 70 anos, a Arca de Deus não havia tido um lar. Na verdade, tinha estado na casa de Abinadab durante 20 anos. Há algumas indicações, segundo os Salmos, que soubemos que a arca estava em Efrate, mas nós a encontramos no campo de Jaar. A Bíblia relata que a presença do Senhor, que é a Shekinah, abençoou Obed-Edom e toda a sua família. No capítulo 6 de 2 Samuel, no versículo 11, diz assim: a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Então podemos dividir a vida de uma família em 3 pontos essenciais. No primeiro, sentimental; no segundo, física; e no terceiro, espiritual. Quem foi Obed-Edom? No capítulo 6 de 2 Samuel, no versículo 11 diz: a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou e toda a sua família. Podemos separar a bênção dada a Obed-Edom em 3 etapas: sentimental, física e espiritual. Obed-Edom já era discriminado pelos israelitas por ser Edom, descendência de Esaú, e por ser Gate, de onde veio o maior inimigo de Israel, Golias. O primeiro mês, a área sentimental. Podemos entender quando se fala de restauração de tudo, a área sentimental também está nesse projeto. Deus abençoou esse casal que não tinha filhos. No capítulo 26 de 1 Crônicas, do versículo 4 ao 7, diz assim: e os filhos de Obed-Edom foram Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacal, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Pelotai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semanias nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Eusabade com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Segundo mês, a área física. No capítulo 16 de 1 Crônicas, versículo 38, diz assim: e mais a Obed-Edom com seus irmãos, 68, a este Obed-Edom, filho de Gedetum e de Oza, deixou por porteiros. No capítulo 26 de 1 Crônicas, no versículo 8, todos estes foram filhos de Obed-Edom. Eles, seus filhos e seus irmãos, homens valentes e de força para o ministério, ao todo 62 de Obed-Edom. O terceiro mês, a área espiritual. No capítulo 15 de 1 Crônicas, versículo 21, diz assim: e Matitias, Elifeu, Miqueias, Obed-Edom, Jeiel, Azazias, com harpas, sobre Siminite para Sebraim. No capítulo 15 de 1 Crônica, versículo 24, e Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia, Eliezer, os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-Edom e Jeías eram porteiros da arca. Obed-Edom, um verdadeiro adorador. No capítulo 16 de 1 Crônica, do versículo 4 ao 5, diz assim: Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe e Benaia, Obed-Edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Outra etapa de um verdadeiro adorador.
No capítulo 16 de 1 Crônicas, do versículo 37 ao 38, diz assim: Então Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor para lhe ministrarem regularmente de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrar com eles. E Obed-edom foi o porteiro. Obed-edom, adorador cada vez mais. No capítulo 25 de 2 Crônicas, no versículo 24, diz assim: E ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo de Deus, que haviam estado sob guarda de Obed-edom, e ainda dos tesouros do palácio real. O tempo em que a arca ficou fora do seu lugar santo. Há evidências de que a arca foi negligenciada. Kiriat Jearim estava a cerca de 12 quilômetros, mas o lugar dela era Bet-Semes, em Jerusalém. A arca ficaria por 20 anos em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Parece que, além disso, ela permaneceria na casa de Abinadab no reinado de Saul por mais 20 anos. Rei Davi reinaria por 10 anos, 7 anos em Judá e 3 anos em Israel, antes que a arca fosse levada para Jerusalém, o que torna um total de abandono da Shekinah, isto é, a presença de Deus. Além disso, quando a arca foi encontrada, pelo que parece, ela estava abandonada e sozinha num campo perto do bosque, e quem encontrou foi Davi. A comparação dos guardiões da arca do Senhor, somando o tempo de Eli, de Abinadab, Saul e Davi, esse tempo longe da Shekinah de Deus ficou abandonada por 70 anos e nada surtiu, mas com 3 meses na casa de Obed-edom, em apenas 3 meses restaurou toda a sua vida. Isso é digno de um verdadeiro adorador. Um ponto de fé e esperança para a sua vida. No capítulo 15 de Romanos, versículo 13, diz assim: Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos resposta de Deus, ou até mesmo enfrentar tribulações, onde o medo foi gerado em nossos corações, quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. O nome desse Deus se chama Jeová Tsidkenu. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e a restauração por completa de todas as áreas da nossa vida, para os corações verdadeiramente arrependidos. O nome desse Deus se chama Yahvé, o Deus que está presente e acessível perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e queremos agradar ao pastor ou padre, temos que ter a convicção de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e do que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será ocupado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem, que já tem a sua tendência pecaminosa, e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. Igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um com sua fé e sua obediência ao Senhor se mantém no caminho da fé e da salvação, e avançam degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então, não devemos nos decepcionar e nem permitir que isto nos afaste do amor de Cristo. Quero agora orar pela sua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e coloque sua mão no coração. Permita que Deus trabalhe em você agora, que o Espírito Santo faça uma sondagem no que você precisa. Permita isso agora.
Pai amado, Pai querido, é diante da Tua santa presença, Senhor, que eu rogo pelas essas pessoas que ouviram hoje a Sua palavra. Deus amado, Deus querido, queremos, meu Pai, uma relação com o Senhor, mas uma relação fiel. Que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, porque sabemos que o Seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, Senhor. Somos pessoas de pouca fé, meu Deus. Pai amado, Pai querido, trate cada trate cada coração, que essa palavra não volte vazia, porque nunca voltou. Deus amado, Deus querido, queremos dormir, acordar contigo, queremos estar no nosso trabalho contigo, queremos estar na roda de amigos contigo, queremos viajar contigo. Pai amado, Pai querido, eu te entrego agora nas Tuas mãos, meu Pai, o leme do nosso barco, porque o Senhor sabe a direção que nós temos que tomar. Pai amado, Pai querido, eu te peço um renovo espiritual para nós todos, um renovo de unção. Pai amado, Pai querido, que essas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra, que elas sejam impactadas pela Sua glória, Senhor, e que elas possam, meu Pai, correr para os Teus braços, assim como o filho pródigo fez quando ele encontrou o pai dele. Pai amado, Pai querido, eu sei que os problemas são muitos, que as dificuldades são muitas, mas se estivermos com o Senhor, estaremos tranquilos, porque o Senhor nos prometeu uma paz, não a que o mundo dá, mas a paz que o Senhor dá, que é aquela paz onde somos acusados, somos injuriados, somos desrespeitados e conseguimos manter o domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Deus amado, Deus querido, eu te agradeço mais uma vez pela essa oportunidade de levar a Tua palavra para essas pessoas, e agradeço essa família maravilhosa, essa família que tem me ajudado tanto, Senhor, na obra, Senhor, e elas têm sido peças fundamentais. Elas não falham, elas são firmes na rocha, Senhor, e eu preciso muito aprender com elas, Senhor. Assim te agradeço no nome poderoso que há no nome de Jesus. Amém.